É como, gente? É de todo o vosso coração. Por isso que tem que ser intenso. Por isso que tem que ser verdadeiro. Por isso que não pode ser crente água de salsicha. Por isso que não pode ser crente Nutella. Por isso que tem que ser intenso. Porque senão você vai falar assim, eu vou na igreja hoje para receber uma bênção. Ah, eu vou na igreja hoje para Deus falar comigo. Ah, eu vou na igreja. Enquanto a gente estiver vindo para receber algo dele, não para buscar a face dele, não muda nada. O segredo é buscar a face dele, porque volta lá o primeiro. Então, me invocareis. Você consegue entender a diferença entre orar e invocar? Olha isso aqui. A diferença entre orar e invocar. Quando você invoca, você não está apenas chamando um olhar. Quando você invoca, você não está pedindo apenas uma bênção. Quando você invoca, você não está pedindo apenas um arrepio. Quando você invoca, você está clamando para que o próprio Senhor venha. Porque invocar é ter a presença ali, gente. Invocar é ter o próprio Deus aqui. Vamos invocar Deus. Só que invocar a Deus exige algumas coisas. Primeiro, Deus é santo. Aleluia. Então ele não vem em qualquer lugar bagunçado. Você não pegou essa, está prestando atenção em outra coisa. Eu estou vendo alguém olhando para o outro lado. Eu vou explicar de novo. Quando nós invocamos, a presença, ela se manifesta. Só que para a presença se manifestar, primeiro que Deus é santo. Deus não aparece no meio da bagunça. Segundo, Deus não aparece aonde ele não é reverenciado. A presença de Deus não é qualquer coisa. A presença de Deus não é uma poeira que o vento joga e sai entrando em qualquer lugar. A presença de Deus é algo tão sublime, é algo tão maravilhoso, é algo tão puro, é algo tão precioso, que Deus não manifesta a sua presença em qualquer altar. Você vai ver que quando Elias fala assim, o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus, Elias faz todo um ritual. Elias conserta o altar, Elias coloca as pedras, Elias coloca a carne, Elias coloca o sacrifício, Elias coloca a lenha. Aí Elias ora e fala, Deus, responda com fogo, para esse povo saber que tu é Deus. Então teve uma preparação. O profeta Jeremias, ele está falando que quando nós invocamos, a presença de Deus se manifesta, aí depois eu passo a orar. Olha aqui, ó. E passareis a orar a mim. O orar é depois da presença se manifestar. Porque se não tem Deus presente, você está orando para a parede. Pegou a diferença? Conseguiu entender isso? Primeiro ele fala, você vai invocar. E depois você vai passar a orar. Só que o nosso erro é que a gente está orando sem Deus estar presente. Estamos orando com o altar quebrado, com vida bagunçada, com o pecado arrastado nas costas. Ah, orei 1 hora. Orou 1 hora para a parede. Mudou alguma coisa? Não muda nada. Quer ver a vida mudar? É invocar a presença. Mas como que eu atraio a presença? Eu preparo o ambiente. Por isso que eu falei na quarta-feira, se o teu culto não começou em casa, você chegou aqui e está perdendo tempo. O teu culto começa em casa, o teu culto começa no carro, o teu culto começa no teu trabalho. Tu tem que viver uma vida debaixo da graça. Porque senão você vem para cá só fazer teatrinho. Vai até enganar o pastor. O pastor olha e fala, olha como fala bonito em língua, olha como pula, olha como salta, mas lá atrás não tem nada. É apenas lata vazia. A historinha da lata vazia, já contei e vou contar de novo. Estava um jovem e um sábio na estrada. Do nada começou um barulho. Aí o jovem falou, o que é isso? Aí o sábio falou, é uma carroça sendo puxada por um cavalo e essa carroça está cheia de latas vazias. Aí o jovem olhou para o sábio e falou, mas como o senhor sabe que as latas estão vazias? Aí ele virou e falou, porque a lata vazia, ela só faz barulho. Não carrega nada, só tem.
A lata cheia, ela está imprensada ali, ó. E ela vai, ó, não faz nada. Mas a lata vazia fica pulando, fazendo dom. Eu estou te convidando a deixar de ser uma lata vazia e carregar algo. Eu estou te convidando a invocar a presença dele, porque quando você invoca, quando a presença dele é real, você passa a orar, aí ele fala aqui a resposta, e eu vos ouvirei. A matemática é simples. Eu invoco, eu oro porque ele já chegou, e depois ele vai o quê? Ele vai me ouvir. Por isso que tem causas que a gente fica uma vida inteira. Deus faz, Deus acontece. E não muda nada. Por que não muda nada? Oração sem presença. Oração sem presença. Coloca o próximo que eu já vou sair daí. Buscar-me-eis e me achareis. O que a gente mais vê em orações, congressos de avivamento, são as pessoas, Deus, eu quero ter um encontro contigo. Deus, eu quero te achar, eu quero te encontrar. Mas tudo começou aonde, gente? No invocar. Tudo começou em preparar um ambiente. Ele fala que depois que eu invoco, eu oro, eu o encontro, ele me responde. Depois que eu invoquei, que ele veio, eu busco e acho. Por que muita gente procura e não acha? Porque primeiro não invocou. Você está procurando Deus aonde Deus não está. Se Deus não decidir descer à terra, não tem como encontrá-lo. O primeiro passo é atrair a presença. O primeiro passo é chamar. O primeiro passo é adorar. O primeiro passo é ser uma casa onde Deus quer habitar. Porque se eu não for uma casa que Ele quer habitar, eu vou orar para a parede, ou então eu vou ser aquele crente que ora por mim. Não é se ora por mim? Oração forte. Oração forte. Outro dia um ligou para mim, faz uma oração que a tua oração é forte. Eu falei, meu Deus, tem isso, oração forte? Ele não pediu para o pastor da igreja, ele não pediu para o líder de célula, mas ele pediu para mim. Aí eu vou, pago o preço igual banana, sofro, jejuando, orando, buscando, porque alguém não quer fazer isso. Aí a pessoa, ela vira aquele crente que só vive pedindo para alguém orar. Ora por mim, faz isso por mim, fazendo. Mas por que ele não faz? Porque ele não aprendeu a matemática. A matemática é simples. Invoquei, orei, ele responde. Só que tudo começa no invocar. No invocar que acontece o preparo. No invocar que eu vou levantar o altar. No invocar que eu vou viver uma vida de santidade. No invocar que eu vou sentir desejo pela presença dele. É no invocar que eu vou querer estar com ele. É no invocar que ele vai sondar o meu coração. Porque eu não estou pregando aqui o evangelho Nutella. Porque o evangelho Nutella, ele vai dizer, Deus está aqui para te dar. Outro dia eu ouvi algo que me deu vontade de quebrar a televisão ou quebrar quem estava falando, que eu pequei. Eu pequei nisso. O cara disse que nós somos o ponto fraco de Deus. Agora tu vê, teologia do Satanás. Aonde que eu vou ser ponto fraco de Deus? Eu pedi, Deus não aguentou e se derreteu. Olha, tu vê. Aí é uma cambada sendo doutrinada dessa maneira. Aí vai pedir, não vai receber, abandona Deus porque pediu para a parede, porque primeiro não invocou. Ele não fez a matemática de Deus. Invoca primeiro, atrai, seja atraente para Deus. Aí a matemática fecha. Porque aonde Deus tem prazer, ele se manifesta. Vou comparar aqui. Você já chegou em um lugar que você não sentiu prazer naquele lugar? Uma vez eu cheguei num lugar, quando eu olhei, eu falei, nossa, as pessoas aqui são meio difíceis de lidar. O ambiente era pesado. Eu fiquei quietinho em um canto, nem parecia eu. Você consegue me imaginar quieto em um canto tímido? Cara, eu me senti oprimido.
Eu falei, cara, eu estou aqui no lugar, não estou me sentindo bem. As pessoas vinham, porque o lugar não era prazeroso. Então não tinha como o Tiago se manifestar, não tinha como o Tiago ser Tiago naquele lugar, porque o local era pesado. A mesma coisa com Deus. Aonde a presença de Deus não tem liberdade, não vai acontecer milagre. Se na tua vida Deus não tiver liberdade, se no teu quarto, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, no teu coração, se Deus não tiver liberdade ali, nada vai acontecer. Por isso que tem gente que vive uma vida inteira dentro da igreja, mas não tem intimidade. Não tem testemunho para contar. Esses dias eu e o Ju estava fazendo uma lista só de coisas que aconteceram esse ano. Aleluia. Que passou. A gente, meu Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso, Deus fez isso. Aconteceu isso. A gente pensou que ia dar tudo errado aqui. Do nada Deus virou o cativeiro, fez acontecer, e reviravolta, e sobe e desce. Do nada Deus fez. Aleluia. Por quê? Porque quem gera testemunhos é quem consegue atrair a presença. Nós precisamos atrair a presença. Talvez nos dias fáceis a gente acha e fala assim, agora eu não estou precisando mais de Deus. A pior tolice é achar que em dias fáceis não se precisa de Deus. Coloca para mim um salmo, eu vou entrar no salmo, senão eu não saio da introdução. Agora eu começo a pregar. Coloca para mim um salmo 27, 8. Davi, que é um salmo de Davi, capítulo 27, verso 8, Davi fala assim, olha o que Davi fala. Ao meu coração me ocorre. O que ele está dizendo? Eu estou aqui parado, pensadinho, quietinho, mas o meu coração ele está pensando uma coisa. O meu coração ele está tendo um desejo. A minha mente está me falando algo. Buscai a minha presença. Olha o que Deus fala no coração de Davi. Davi, busque a minha presença. Pois o Senhor, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aqui tem um diálogo do coração de Davi, de Deus falando com Davi, e Davi respondendo. O meu coração me ocorre. Aí Deus fala, buscai a minha presença. Aí Davi fala, buscarei, pois o Senhor a tua presença. Beleza? Entendeu isso? Coloca para mim agora o 34, depois desse episódio. Depois desse episódio, no capítulo 34, verso 4, Davi agora ele vai falar o que mudou na vida dele depois que ele buscou a presença. Ele fala aqui, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Lá no capítulo 24, o coração de Davi gerou uma busca por Deus. Quando ele buscou a Deus, o capítulo 34, ele começa a dizer assim, eu busquei e Deus trouxe a resposta que eu precisava. Eu busquei a Deus e Deus me livrou de todos os meus temores. Eu busquei ao Senhor e hoje eu estou colhendo resultados dessa busca. O que acontece com a gente? A gente quer resultado sem busca. A gente só corre atrás de Deus quando a água já está passando do pescoço. Mas e em tempos de paz? E em tempos de tranquilidade? Davi, ele dá uma dica para a gente, busca hoje, porque lá na frente você precisa ter relacionamento.